Salve, salve, galera! Vamos para mais uma dica importantíssima de como ir bem nas provas multidisciplinares. O que fazer? A pergunta que sempre é feita, pô, professor, o que eu devo fazer para ir melhor na minha prova? O que eu devo fazer dentro do meu estudo, que eu já estudo há um bom tempo, ou estou começando agora? Qual é o meu caminho aí? Qual é o caminho das pedras que eu posso progredir mais rápido? Meu nome é Nilson, sou professor do grupo de Humanas e Linguagens, a específica que é multidisciplinar e integrada. Então presta muita atenção nessa dica. O primeiro elemento de dica que eu queria destacar para você é que treinar prova é essencial para qualquer grande vestibular. Você pode pensar nos vestibulares de São Paulo, Unesp, Unicamp, estruturas de prova Unesp, estruturas de provas do Sul, da Bahia, da região Centro-Oeste, as particulares, a prova do UNB e o próprio Enem. Não tem ferramenta melhor para você treinar do que a própria estrutura de prova que você irá fazer. Você não pode chegar numa prova hoje no escuro. Você não pode chegar hoje numa prova sem entender qual o instrumento que você vai fazer. Você vai fazer uma prova que é múltipla escolha ABCDE, baseada em competência. Você vai fazer uma prova que é certo e errado. Você vai fazer uma prova dissertativa. Você vai fazer uma prova baseada em obras. Você vai fazer uma prova somatória. Então você tem que treinar antes. Primeiro ponto para você treinar antes, ver o seu potencial. Muitas vezes nós temos um desejo gigantesco de fazer uma prova em uma dada universidade, mas a ferramenta ela está totalmente diferente do que a gente vem fazendo de organização de estudo. Para isso, vamos ter que mudar, ou vamos ter que mudar o nosso objetivo de prova. Ir para uma prova que você tenha mais potencial de ser aprovado. E aí, dentro dessa visão, duas palavrinhas são palavrinhas marcantes: relevância e recorrência. Então, essas duas palavras você tem que guardar dentro da estrutura de provas que você está fazendo. Qual que é a ideia da recorrência? Você vai pegar um grupo de tempo, de preferência mais próximo possível da sua prova para trás, e dentro desse grupo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 10 anos, depende do tempo que você tem para estudar para a prova, você vai pegar e vai fazer a prova. Ah, professor, vale a pena fazer questões? Vale para conhecer a prova, mas para estruturar a prova como um todo, a nossa recomendação é que você faça a prova inteira, de preferência cronometrada, para que você treine qualidade e que você treine temporalidade. Porque não basta ser o sábio, o dominador das informações do conteúdo, e se você não conseguir terminar a prova, significa que não vai potencializar todo esse serviço que você está fazendo. Então vale a pena treinar tempo. Cada prova tem uma determinada quantidade de questões e um determinado tempo. Você vai pegar esse tempo, a quantidade de questões, vai fazer uma divisão básica para ver quanto tempo em média você tem por questão. É sempre muito importante ter isso também na sua base inicial de estudo. E aí você está fazendo a prova. Você está vendo que em todas as provas, ou em várias dessas provas, cai o mesmo assunto. Que ele pode vir numa estrutura de conteúdo, ou ele pode vir numa estrutura de competência, em diversas outras competências também. Aí você está vendo, poxa, aquilo ali cai direto. Se aquilo cai direto, você já vai botar um tópico lá de destaque, vai falar assim, ó, esse assunto eu vou estudar e, de preferência, próximo da prova eu vou revisar. Gente inteligente, estuda e revisa. E aí, dentro desse prognóstico, você fala, pô, tá direto estabelecido ali. Mas, além disso, você tem que ver o critério da relevância. Muitas vezes aquela questão, além de ser comum nas provas, ela é comum dentro da prova. Então cai às vezes mais de uma vez. São perguntas extremamente pertinentes. Cai 2, 3. Tem vestibulares que um dado assunto cai 3, 4 vezes. Aí você fala, poxa, aí realmente é um pilar que eu tenho que dominar bastante, porque a chance de continuar caindo bastante é gigantesca. Quanto mais chance, mais potencializa o meu elemento de prova. Então, a relevância e a recorrência são primordiais. Vou dar alguns exemplos aqui para te ajudar nessa confirmação. Mas se você já está gostando das informações, não esqueça aí de dar uma curtida, comentar, perguntar mais coisas para a gente, porque à medida que você vai perguntando, a gente vai construindo esse conhecimento com vocês. A gente vai buscando aprimorar o serviço de informações que a gente tem aqui, com o desenvolvimento da sua possibilidade de aprovação, beleza? Então, não deixa a gente sozinho aqui não, né? Trabalha junto com a gente, que é muito importante. Então, dentro dessa dica, eu quero dar 2 dicas para vocês, de assuntos que são extremamente importantes.
Vou trabalhar com a esfera de São Paulo e do Enem, que são o que a gente mais vê sendo absorvidas essas informações. A primeira, questão agrícola e questão agrária. Dentro desse enfoque, você tem que saber como surgiu a produção mais de ordem comercial no Brasil, o desenvolvimento inicialmente dos plantations, aonde estavam localizados, qual era o produto, qual foi a importância da cana, a partir daí qual foi a importância do fumo, qual foi a importância da pecuária, qual foi a importância das drogas do sertão, qual foi a importância do café e nessa evolução histórica. Veja o que eu estou falando para você. Você está casando o espaço e a economia com a evolução histórica. Isso é um conhecimento integrado. Esse é um estudo eficiente, um estudo moderno que os vestibulares estão cobrando. Fora isso, as técnicas agrícolas, que no caso do Enem é muito cobrado na competência 4, técnica e tecnologia. E aí dentro desse elemento, você vai estudar rotação de cultura, associação de cultura, plantio direto, agronegócio, associando isso aos impactos ambientais existentes no Brasil, principalmente, que aí é interessante você também casar com um pouco com história e com biologia, aquela evolução da década de 40, a marcha para o oeste e a nova fronteira agrícola no norte, até chegar no eixo do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, o eixo Mato Piba. Finaliza esse estudo com o contexto do que é hoje, século XXI, Brasil, grande celeiro agrícola do mundo, um dos países que detém o poderio das commodities. Segunda dica que eu queria te dar, a segunda dica importante é a questão da formação da população brasileira. Entender como formou esse variado grupo que a gente chama de brasileiro. Entender a formatação dos índios com a chegada dos europeus, quem eles apoiavam, quem eles discordavam, trabalhar com a vertente da movimentação desses índios, como eles foram explorados, o papel da igreja, o papel das monarquias na época do Brasil colônia, estabelecer essa evolução chegando até hoje. Quem é a favor do índio? Quem é contra o índio? Trabalhando isso aí num elemento interessantíssimo que você pode colocar como resumo do seu caderno. Coloca de um lado quem apoia os grupos indígenas, quem discorda dos grupos indígenas. Você vai ter um panorama geral que normalmente é pedido num texto. E finaliza com a questão da população de origem africana. Como eles vieram aqui com a migração forçada, como se estabeleceu o processo de escravidão. Dentro desse panorama, com o fim da escravidão, no fim aí da monarquia, início da república, eles foram inseridos? Se não foram, o que aconteceu? É aí que entra história, sociologia, geografia. Trabalha também com literatura, muito da literatura e das artes foram construídas nesse período. Uma dica que eu te dou, verifica as obras Tarsila do Amaral, você vai estar casando essas informações e ajudando também na prova de códigos e linguagens. E finaliza com as ações afirmativas. As ações mais recentes, Black Lives Matter, muito importante. Prova de São Paulo, o Enem gosta de trabalhar com essa vertente. Então fique de olho que direto a gente vai passando informações para você. E de novo, se você gostou, curte aí e passa esse vídeo para outras pessoas. Grande abraço, até mais vezes.